Hoje nós vamos conversar quais são os maiores arrependimentos das pessoas na hora que a vida delas estão terminando. E se você tivesse com a sua vida, se te dessem só mais uma semana de vida, quais seriam os seus maiores arrependimentos? Se você descobrisse que daqui a uma semana você não vai existir mais, quais seriam os seus maiores arrependimentos? Hoje nós vamos conversar sobre isso. Eu quero conversar sobre essa questão da pandemia que a gente está vivendo, que nós estamos tendo que aprender a lidar com uma finitude muito mais perto do que a gente imaginou. Então eu quero conversar hoje quais são os maiores arrependimentos que as pessoas elas costumam sentir na hora que a finitude bater na sua porta. Tem um livro que foi escrito por uma enfermeira e eu vou usar os 5 tópicos dela, onde ela explica em um livro esses 5 tópicos. Mas eu quero aproveitar, antes disso, convidar vocês a entrar no processo de autoconhecimento, no processo de autoconfiança, no processo de autoestima, no processo de entender exatamente quem é você, porque muitos de nós, a gente vai vivendo uma vida como se a gente tivesse muito tempo para fazer muitas coisas. E geralmente, os maiores arrependimentos das pessoas que elas têm na hora que a vida está por terminar são de não ter feito várias coisas. O primeiro maior arrependimento, deixa eu pegar minha cola para a gente não fugir, que eu tenho 20 minutos para fazer essa live com vocês, mas eu quero passar para vocês um estudo que eu fiz hoje à tarde dessa enfermeira que essa enfermeira chama, tanto estudo que eu faço, a enfermeira chama, gente, peraí só um minutinho, gente. Eu quero deixar uma sugestão de um livro também, o livro da autora Ana Cláudia Quintana Arantes, A Perda é um Dia que Vale a Pena, da edição brasileira. É uma sugestão de livro, essa aqui, ó. Eu não tenho esse livro ainda, eu pedi para comprar, eu li a sinopse, mas aí eu não posso falar essa palavra aqui, porque o algoritmo não deixa, então vocês, ó, o nome do livro é esse aqui. O nome da autora é Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu estava lendo hoje a sinopse desse livro e eu resolvi comprar, que eu gostei muito dela. Então, vamos falar então dos 5 tipos de arrependimentos mais comuns entre pacientes no final da vida, que foram feitos pela enfermeira Brownie Warren. A vida precisa ser vivida intensamente. Aproveita cada dia como se fosse o último. Realize seus sonhos. Essas são frases feitas exaustivamente e às vezes a gente não coloca em prática. Essa é uma dúvida tão comum que a enfermeira Brownie Warren percebeu que o tema poderia render um livro baseado em suas experiências e ela selecionou os 5 maiores arrependimentos dos seres humanos na hora que elas estão para perder a sua vida. Os 5 maiores arrependimentos à beira da perda da vida, em tradução livre. Então, quais são esses 5 maiores arrependimentos que as pessoas elas enfrentam? O primeiro maior arrependimento, são 5 na mesma condição, mas o primeiro, gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim e não aos outros. Gostaria de viver uma vida não na expectativa que os outros gostassem de mim, mas que eu gostasse de mim. Então esse é o maior arrependimento que as pessoas enfrentam na hora que elas estão com doenças terminais, quando elas recebem um diagnóstico que elas não vão viver muito. Então elas queriam ter tido coragem de ter sido autênticas e não de ter sido inautênticas. Lembra do Carl Rogers, o pai da psicologia, a abordagem centrada na pessoa, um humanista, que ele fala isso, que nós temos que viver com autenticidade, nós temos que viver com transparência nos nossos valores, que nós temos que viver sem tanto estar preocupado com o que o outro vai pensar da gente. A gente tem que estar preocupado no
que a gente pensa da gente. Então, muitas pessoas, que ela era uma enfermeira, trabalhava com pessoas terminais, e ela ouviu muito isso, e ela foi fazendo uma amostragem de tudo que ela ouvia muito. Então, as pessoas sempre falam, deixa eu mostrar para vocês, o pessoal da terapia de quarta-feira está chegando, hoje é dia do pessoal da terapia de quarta-feira, eles estão chegando, por isso que eu tenho que fazer uma live correndo, 19h30 eu já tenho que estar com eles. Então, o arrependimento mais comum, que era comum a todas as pessoas, que segundo Brownie, quando as pessoas percebiam que sua vida estava chegando ao fim, ficava mais fácil ver os sonhos que elas não realizaram por falta de coragem. Então, aí uma frase que é da Brownie: a saúde traz uma liberdade que poucos percebem que possui até quando ela perde a saúde. E outra frase da Brownie: o de não ter coragem de fazer o que realmente queria, e não o que o pai, não o que o marido, não o que o primo, não o que o filho esperavam das pessoas. Era o que você espera de você, que é o mais importante. Então, não espere você estar no último momento da sua vida para você se arrepender daquilo que você não quer fazer. Você tem que buscar a autenticidade. Mas por que é tão difícil a autenticidade? Porque as pessoas, elas não se conhecem. E porque as pessoas não se conhecem, elas ficam sempre esperando ser validadas. Elas ficam esperando ser validadas por as pessoas que estão próximas a elas, porque elas não têm autoestima, elas não têm o conhecimento de si. Não tendo conhecimento de si, ela fica um refém da opinião reféns da opinião dos outros. Ficando refém da opinião dos outros, o que acontece? Ela não sabe, ela é igual um vento, ela é igual uma biruta de aeroporto. O vento vai para lá, ela vai para lá, o vento vai para cá. Então, você não pode. Então, tem um poema do Guimarães Rosa que eu separei e vou ler para vocês, que o Guimarães Rosa dizia assim: o que é a vida que a gente quer a não ser a coragem? Coragem de ser quem você é. Mas para você ser quem você é, você tem que ter coragem. Coragem de sair de algum lugar. Estou fazendo uma paráfrase com o poema do Guimarães Rosa. Não viva a vida dos outros. Não viva a vida que o outro espere que você viva. Não é incomum pessoas cursarem medicina, psicologia, engenharia, matemática, para agradar alguém ou para buscar status. Mas lembre-se que no final da sua vida vai ser entre você e você mesmo. Então, se você está numa profissão que você acha que você não gosta, batalha para a profissão que você gosta. Não fica numa profissão porque você acha que essa profissão, seu pai não deu o valor que você queria, sua mãe, e você dá o valor que você queria. Então a gente já cai no segundo maior arrependimento. O segundo maior arrependimento é: gostaria de não ter trabalhado tanto e queria ter tido felicidade no trabalho. Brownie conta que esse desejo era comum a todos os homens que ela atendeu e algumas mulheres. Eles falavam que sentiam falta de ter passado tempo com os filhos, ter passado tempo com as filhas, ter passado tempo com a família, ter viajado mais e não ter corrido tanto atrás do dinheiro. Isso não quer dizer que muitas pessoas têm esse sentimento. Eu lembro quando meu filho tinha 2 anos, que eu saí da empresa estatal que eu trabalhava de energia aqui, e eu já tinha me separado, e quem me acompanha nas lives já sabe que eu conto sempre isso. E eu fui fazer uma entrevista no Sebrae, e eu fiz uma entrevista com a diretora do Sebrae que tinha feito economia comigo. Então, como a gente estudava junto na época da economia, na hora que eu cheguei para fazer a entrevista da vaga de consultora no Sebrae, consultora econômica, financeira e administrativa no Sebrae, ela falou: Cássia, não precisa nem fazer entrevista. Beijo, Janine. Janine, minha ex-colega de economia, foi diretora do Sebrae, hoje já se aposentou e hoje está fazendo psicologia. Então, ela falou: você está contratada. E falei: ai, que bom. E eu estava desempregada. Ela falou: só que você vai ter que passar 1 semana em Vitória apresentando os relatórios e 3 semanas viajando pelo interior do Espírito Santo e voltando no domingo, saindo
domingo à noite e voltando domingo cedo para fazer consultoria em todas as empresas, porque Sebrae é pequenos negócios, grandes empresas, ou pequenas empresas, grandes negócios, e eu tinha que fazer relatórios em várias empresas. Meu filho já estava sem a presença do pai, full time, via só nos finais de semana. Eu falei, não, eu não quero, Janine. Meu filho tem 2 anos, eu não quero passar esses 2, 3, 4, 5 anos longe do meu filho. E o que que eu fiz? Fui trabalhar numa empresa e eu ia ganhar 10 salários mínimos nessa empresa. Ou 8, eu não me recordo se era 8 ou 10 ou 7, eu não me recordo. Vamos botar 7, para não exagerar. Eu ia ganhar 7 salários mínimos. Para quem estava desempregada, era maravilhoso. E eu não trabalhei no Sebrae e fui trabalhar numa empresa de economia, de consultoria econômica, onde um rapaz era da minha igreja e via que eu sou muito organizada, me chamou para trabalhar na empresa dele para ganhar 1 salário mínimo. Quando meu filho tinha 1 aninho, 2 aninhos, já tinha separado. E eu fui ganhar 1 salário mínimo, porque eu queria passar tempo com meu filho. Aí a gente viajava nos finais de semana. E depois eu fui crescendo nessa empresa de consultoria que eu fui trabalhar. Eu comecei como organizadora da empresa dele, que ele dizia que a empresa dele estava muito bagunçada. Ele não me contratou como economista na época, ele me contratou como se fosse um Severino, faz tudo. Então, como que valeu a pena não ter aceitado, ter passado tempo na infância do meu filho, porque agora ele é um homem de 30 anos, eu não teria como voltar no passado. Então, quando você faz as escolhas corretas na sua vida, quando a vida, a finitude chegar e bater e falar, oi, tô chegando, você vai falar, a vida que vale a pena ser vivida, que o Spinoza falou isso, o filósofo Spinoza falou isso, a vida que vale a pena ser vivida, e a nossa vida, ela tem que valer a pena ser vivida. Não, você não tem que viver a vida de outra pessoa, você não tem que trabalhar em algo que você fez uma faculdade, uma formação, porque você quer enriquecer. Você não tem que estar atrás do dinheiro, você tem que estar atrás da realização, porque quando você estiver atrás da realização, automaticamente o dinheiro vem. Ontem eu estava num grupo de terapia, igual esse aqui, que hoje nós estamos nesse grupo de terapia aqui, eu estou esperando o pessoal das quartas-feiras. Eu estava num grupo de ontem e aí eu pedi autorização à moça da terapia, que ela tem 34 anos e tem uma filha de 18 anos. E eu atendi ela e a filha dela estava com mais 20 quilos. Eu atendi, deve ter uns 4 ou 5 meses. Em um atendimento, eu consegui ver algumas coisas e dei algumas dicas e falei que ela tinha aqui 34 anos e mãe de uma jovem de 18, muito novinha, né? Ela teve filho muito novinha. E eu falei, sua filha tá precisando de você. Quando você se aproximar, e eu falei na hora do momento da terapia, eu estou contando isso, porque eu pedi autorização ontem a ela e ela me autorizou, por isso que eu tô contando. E aí a filha começou a ter a mãe. E aí ontem ela falou, Cássia, você lembra que naquele dia no atendimento, você falou que a partir do momento que ela começou num grupo de terapia de dezembro, que aí a filha dela terminou um relacionamento que ela não queria mais, mas que estava por carência. A filha dela emagreceu 20 quilos sem fazer dieta. A filha dela emagreceu 20 quilos sem fazer regime, simplesmente porque a mãe se aproximou. E quem está fazendo terapia comigo é a mãe. Eu fiz um dia só terapia com a mãe e com a filha. E eu vi algumas coisas pontuais e falei, como se fosse uma consultora comportamental, dei algumas dicas, só que essa minha paciente dos grupos de terapia, do grupo de ontem, igual eu tô aqui nesse grupo de quarta, ontem eu estava no grupo de terça, um grupo que acontece uma vez por mês nas terças, desses grupos avulsos, não é grupo de aspirante psicanálise não, porque grupo de aspirantes psicanálise são um grupo das pessoas que fazem a psicanálise. Quer entender como a psicanálise funciona? Entra no site institutocassiarodrigues.com, que lá estão todas as informações. A gente tem também agora, no ano de 2022, a primeira pós pelo MEC de Neurociência aplicada à psique humana. Nós vamos ter a primeira pós pelo MEC. Nós vamos ter uma nova turma de psicanálise que começa em dezembro, as matrículas já estão abertas. Começamos uma agora em junho, já estamos trabalhando na próxima turma e já estão abertas, as inscrições já estão sendo feitas. E temos um novo grupo de terapia que começa em outubro também. Mas vai no site, Instituto Cássia Rodrigues, você vê lá. Então, vamos falar dessa questão do trabalho. Essa mãe trabalhava muito, aí a mãe saiu do emprego para poder ficar mais próxima dessa filha. E ontem ela falou, Cássia, ela emagreceu 20 quilos. Muito parecido com a
filha, a sobrinha de uma amiga minha, beijo, Eliane Bertolazzi, a sobrinha dela tá fazendo a nova turma e ela chega também na nova turma semana passada e fala: Cássia, eu emagreci 13 quilos, só vendo seus vídeos e entendendo que quem cuida de mim sou eu mesma. Então, é tão gratificante. Um dia desse eu tava fazendo uma live aqui, uma moça foi e falou que emagreceu 20 quilos também. Então, assim, porque a gente engorda quando a gente tem raiva, a massa adiposa cresce quando a gente tem raiva. Ah, não, mas é a questão da tireoide. Todo mundo tem tireoide, todo mundo tem tireoide. A questão do hipotireoidismo ou hipertireoidismo. E eu que estou na menopausa não posso tomar hormônio, porque há 13 anos atrás eu tive um carcinoma in situ nesse seio aqui, tanto que eu fiz a mamografia tem uma semana. Beijo, doutora Cristina da Multiscan, adoro a senhora. Doutora Cristina, 13 anos atrás, ela descobriu algo no meu seio, que foi um carcinoma in situ 1, e ela tirou antes dele aumentar. Então, toda vez que eu vou fazer mamografia, eu tenho essa atenção. Há 13 anos atrás, quando eu descobri que meu pai tinha efizema pulmonar, então foi muito difícil. Meu filho tinha 17 anos, enfrentar a finitude do meu pai, e ele tinha 77 anos e eu 47, quando tudo aconteceu. Então eu não dei conta. Sempre que a gente adoece, a gente volta ao estágio da criança, porque o adoecer é para a gente não surtar. O adoecimento é um mecanismo de defesa para a gente não surtar. Para a gente não ter um surto psicótico, a gente adoece. A nossa criança adoece. Esse é o tema do meu e-books, que vai ser lançado agora em agosto. Não é o tema dessa live, mas nós vamos ter e-books. Nós temos 2 e-books que estão sendo feitos especialmente para vocês, e vai ser vendido em várias plataformas, vai ser vendido no site, vai ser vendido em vários locais. Aguardem, em breve vocês vão comprar. Então, nós precisamos, porque muitas vezes a gente está fixado na oralidade. Nós somos ainda uma criança, fixado na oralidade. Aqui que o Freud falou no compêndio 7. Por que você não aproveita e vem fazer as aulas terapêuticas, que começa agora no dia 29 de julho, que a gente vai ter o módulo 2, e essas aulas terapêuticas a gente vai começar, os 2 primeiros módulos a gente vai explicar a libido intrassomática. A libido intrassomática. Então, mas vai lá no site Instituto Cássia Rodrigues e vê sobre as aulas terapêuticas. Se você quiser se inscrever, você tem que mandar um WhatsApp para Débora, 27, que é o DDD da segunda capital em qualidade de vida do Brasil, a terceira ilha do Brasil, que nós temos 3 ilhas no Brasil. Florianópolis, gente, cadê? Aí melhorou, deu um pause aqui na internet. Então, mas você tem que ir lá no site. O DDD é 27, que é uma ilha maravilhosa, que é Vitória, 99505-1960. Então, aí vamos falar do trabalho. Browne conta que esse desejo era comum a todas as pessoas. Já li isso para vocês. Então, ele fala: ser o que quer ser tem que bancar. Trabalhar no que você não gosta te gera peso. Então, muitas pessoas reclamavam que ficaram tinha muitas coisas, mas não conseguiram ter as pessoas. Então, até que ponto vale a pena dedicar tempo a um trabalho que você não gosta? Tenha coragem e corra atrás do seu sonho. Eu sou psicóloga, sou psicanalista, sou economista também. Estou fazendo doutorado em psicologia clínica com abordagem em psicanálise. Fiz várias especialização em pós em neurociência para poder montar essa pós no Instituto Cássia Rodrigues. Antes de montar, a gente tem que estudar. Por isso que eu estudo muito. E eu gosto de estudar. Muitas pessoas, elas querem ter a realização no trabalho, mas elas querem que nasce da árvore ou brota do chão, e nada disso acontece. Para você trabalhar com o que você gosta, tem que ser esforço, para você ter vontade. E eu, igual hoje, eu vou ficar até as 23h30 com um grupo de terapia, mas é porque eu gosto. Me dá muito prazer em ver uma pessoa emagrecendo 20 quilos, a outra 13, a outra 20, assim. É muito gratificante. Tem um vídeo meu no canal de YouTube que a gente começou um projeto em 2015 ou 2016. Eu, doutor Augusto e doutora Flávia Palombini, doutor Augusto Santos, onde eles queriam que essa coisa que eu tenho, a esposa dele, a ex-esposa dele, tinha emagrecido 13 quilos no momento terapêutico comigo. Aí eu até brinquei ontem com a menina que a filha emagreceu, eu falei: tá me devendo as consultas de nutróloga, que eu tô conseguindo emagrecer as pessoas, eu tô precisando agora ganhar como nutrólogo, como médico nutrólogo. E aí nós montamos, tem um vídeo na internet que nós montamos um projeto que chamava Step Diet. Então vai lá, dá dias
step de passos, vai lá na internet e vê. Que aí eu explico um pouco da fase oral, um vídeo de 1h30 que tá lá. A terceira coisa que as pessoas mais se arrependem na hora que a finitude bate na porta. Queria ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Eu acho esse muito triste, que eu atendo muitas pessoas que são arrogantes, que são orgulhosas, que não têm coragem de dizer para as pessoas o quanto elas são importantes. Já pensou? No dia que você perder alguém que você ama, será que você conviveu com tanto com ele quanto a pessoa merecia? Será que você teve coragem de falar para essa pessoa, sabia que eu te amo, sabia que você vai fazer falta? Eu perdi meu pai no dia 17 de outubro de 2016, vão fazer 5 anos que ele foi na frente, mas eu nunca me furtei de um dia sequer na casa dele e de ter contato com ele. Minha mãe tem 87 anos, é óbvio que um tempo a vida dela vai deixar de existir. E eu tô sempre em contato com ela. Porque a pior coisa que tem é você se arrepender de não ter convivido com as pessoas que você ama. A pior coisa que tem é você se arrepender quando você se... Em vez de você ir na frente, você vai perder uma pessoa e você não disse para a pessoa tudo o que você sentia por orgulho, por arrogância, por medo da pessoa te ver como fraca. Você não tem que ter medo da pessoa te ver como fraca, você tem que ter medo da pessoa te ver como uma pessoa que não tem coragem de ser autêntica. Eu sempre deixava bilhetinho para meu filho sabia que eu te amo muito. Eu ia lá na casa de papai e falava, pai, sabia que eu te amo muito. Pai, isso me emociona que eu fiz isso muitas vezes. Pai, sabia que você vai fazer muita falta para mim? Aí ele falava aquela voz grave dele, assim, falava, eu sei, Cássia. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu faço pela minha mãe, eu faço pelas pessoas que eu gosto, eu digo para as pessoas que eu gosto o quanto que eu gosto delas, e a gente às vezes fica com esse orgulho de dizer, vai lá no canal de YouTube e assiste um vídeo que é o terceiro mais visto, os disfarces do orgulho. Falar nisso, o vídeo de interpretação de sonhos no canal de YouTube está chegando a 1 milhão de inscritos. 1 milhão de inscritos não, 1 milhão de visualizações. O nosso canal de YouTube está chegando a 15 milhões de visualizações. Isso graças a vocês, graças a vocês. Então, aí vamos para o próximo arrependimento. Queria ter falado, vou ler o que eu escrevi para eu não me perder no meu raciocínio. Queria ter falado mais sobre os meus sentimentos, para viver em paz com as pessoas. Para viver em paz com as pessoas, você tem que aprender a colocar para fora seus sentimentos. Não guarda seus sentimentos, porque pode ser que de repente você vá embora. Olha o Paulo Gustavo, domingo fez 2 meses que ele foi embora. Um cara que tinha tanto medo de perder a vida, um cara que tinha tanto medo dessa pandemia que a gente está vivendo, foi embora. Ele foi embora, toda aquela alegria do Paulo Gustavo foi embora, mas eu tenho certeza que ele viveu intensamente, eu tenho certeza que ele falou para todo mundo o que ele sentia. Vai compartilhando com todo mundo que você vê que é arrogante essa live, e se eles ficarem com raiva, eles vão ficar com raiva de mim, não vão ficar com raiva de você, mas compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com todo mundo essa live. Então, muitas pessoas, aí a enfermeira fala, de acordo com a enfermeira, algum dos seus pacientes desenvolvia até doenças por carregar rancor, ressentimento, porque não tinham coragem de falar dos assuntos. Toda doença é um mecanismo de defesa que está convergindo no seu corpo, algo que não foi expresso em palavras. Você está adoecendo? Você está adoecendo? Então, começa a analisar o que você está convergindo no seu corpo, das suas emoções de rancor, de ressentimento, de remorso. Todas as palavras que começam com re tem a ver com o passado. Ressentir, sentir de novo, remorso, ter emoção de novo negativa, rancor, arrogâncias. Então, para muitas pessoas, expressar os sentimentos é sinal de fraqueza. Para mim, para Cássia Rodrigues, psicóloga, psicanalista, economista, doutoranda em psicologia clínica com abordagem psicanálise, neurociência, terapeuta do sistema familiar, para mim, não expressar os sentimentos, que é sinal de fraqueza. Você acha que expressar os sentimentos é sinal de fraqueza? Você está vivendo uma vida que ela não é autêntica. Então, vale lembrar que nós somos um ser biológico, nós somos um ser psicológico e nós somos um ser social. Nós precisamos
ter entendimento do nosso psicológico, entendimento do nosso corpo e entendimento do nosso aspecto social. O homem, o ser humano, ele precisa de outras pessoas para ser feliz na vida. Então, e além disso, não sabemos até quando a gente vai estar com aquela pessoa que a gente ama. Então, aprende a expressar suas emoções, aprende a colocar para fora as suas emoções. Quarto arrependimento, quarto maior arrependimento. Gostaria de ter mantido o contato com os meus amigos. Não queria ter perdido o contato com os meus amigos. Aí a Brownie fala: todos sentem falta de amigo na hora que está indo embora. Segundo ela, muitas pessoas não percebem que sente falta de amigos nas semanas que antecede a hora da partida, de ter perdido o contato com os amigos. E o aprendizado que a gente tem que ter disso, quem quer ser quem você é, exige coragem, que o valor verdadeiro não está no que a gente possui, mas está naquilo que a nossa alma possui. Então bota para fora as suas emoções, passa para as pessoas. A gente não sabe se de repente a nossa vida pode acabar hoje, ou a vida de quem a gente ama, a gente não sabe. A gente não detém segurar a vida, ninguém segura, ninguém consegue segurar a vida. Então a chave da felicidade é você se livrar das suas culpas, dos seus rancores. E aí eu vou dizer aqui o que eu escrevi, de ser grato. A gratidão é produzido no sistema da recompensa no cérebro, no núcleo accumbens. Você produz um neurotransmissor chamado dopamina. Você já é membro do canal de YouTube? Porque nesse mês de julho nós vamos ter 2 lives sobre as novidades do cérebro e a neurociência. São palhinhas que eu vou dar já por causa dessa pós-graduação pelo MEC que nós vamos ter no ano de 2022. Então eu estou fazendo lives explicando o que há de novo no nosso cérebro, a neuroplasticidade, neurogênese, explicar dos neurotransmissores, explicar a constituição do sistema nervoso, que o maior órgão do sistema nervoso é o cérebro, explicar que o nosso cérebro é trino, ele nasce na base caudal e vai se evoluindo para cá. Eu fiz uma postagem ontem no Instagram, a Kenny Adriele, que cuida do Instagram, falando que o cérebro nosso, ele se constitui com 25 anos, então não tem como as crianças escolherem as coisas, porque o nosso cérebro se constitui com 25 anos, que é o córtex frontal, é o cérebro evoluído, o neocórtex. Então, a gente tem que, então eu vou ler isso aqui. Quer ser quem somos, exige muita coragem. Que o valor verdadeiro não está no que possuímos. O que importa é como vivemos as nossas vidas, que pode fazer uma diferença positiva ou negativa. Que a vida não nos deve nada. Nós é que devemos a nós mesmos e que nós tenhamos gratidão pelos dias difíceis que eles vão passar. E pelos dias fáceis que a gente aproveita, porque eles também vão passar. Seja os dias difíceis ou seja os dias fáceis, eles vão passar. Então, a gente tem que parar de alimentar essa culpa abusiva que a gente tem de deixar as outras pessoas como se elas nos devessem alguma coisa. Então, a gente tem que demolir essas prisões da nossa alma. E com isso, enfim, a gente tem que ter a sabedoria de não perder tempo. O mundo sempre vai ser reflexo do que eu tô vendo. Se você tá vendo um mundo muito estranho, é porque você é uma pessoa estranha. Se você tá vendo um mundo muito legal, é porque você é uma pessoa legal. Então o mundo sempre é reflexo de você, sabe? Muitos ficaram tão envolvidos com as suas próprias vidas que esqueceram de valorizar os amigos. E na hora que a vida está indo embora, se arrepende de não ter dedicado tempo aos amigos. Nesse momento eu quero mandar um beijo para minha querida irmã, amiga, que está enlutada, doutora Leila Miguel, que ela perdeu o pai não tem nem um mês, e ela é uma amiga querida, uma irmã que a vida me deu. Doutora Leila, beijo no coração, e que você seja aquela pessoa que a gente envelheça amiga, uma ajudando a outra. Quantas vezes você já me ajudou e hoje você mandou uma bela dedicatória num grupo que nós temos de aulas terapêuticas, eu, você e o doutor Alexandre, e você falando
o quanto que é bom ter passado pela psicanálise para viver esse momento do luto que você está vivendo. E eu garanto a vocês, a gente passa com mais propriedade quando a gente entra em análise, a gente passa com mais coragem, a gente passa com mais força quando a gente está em análise. Foi muito difícil viver o luto do meu pai, mas a vida tem que seguir, apesar do luto. E doutora Leila, ela está botando em pauta tudo o que ela aprende. Doutora Leila é uma médica, psicanalista e que é uma irmã que a vida me deu. Beijo no coração, doutora Leila, minha amiga querida. E o último arrependimento que as pessoas enfrentam na hora da partida da vida é de ter sido mais feliz, de ter se permitido ser mais feliz, de ter se permitido ser essa criança maravilha que está dentro da gente. Muitas pessoas não são essa criança maravilha porque na verdade elas ficam presas na criança rabugenta que está dentro dela, na criança sofrida, na criança pequeno professor. Entra em análise, faz análise, que a análise você vai resgatar essa sua criança ferida. Tem esse livro aqui que o querido Cristiano, meu paciente da Inglaterra, indicou, e é o livro que eu aprendi com ele em abril do ano passado, O Drama da Criança Bem Dotada, e eu uso ele em várias terapias, com várias dinâmicas. Mas se você não pode fazer a terapia comigo, compre esse livro. Só em comprar esse livro você já vai aprender muitas coisas. Muitas pessoas só percebem que a busca da felicidade com ela nunca aconteceu porque ela nunca escolheu ser feliz, ela escolheu ser infeliz. E vocês sabem o que dá um mesmo trabalho. No cérebro, é no mesmo local, no sistema de recompensa que se produz dopamina. Dopamina é um neurotransmissor responsável pelo prazer. Então, dá o mesmo trabalho ser feliz e ser infeliz. Escolha ser feliz. Então, aí a última frase que eu vou deixar para vocês. O medo de mudar fez com que várias pessoas fingissem que eles eram o que eles não eram. O medo de mudar fez várias pessoas fingirem eles não serem o que ele é. Nas aulas terapêuticas agora do dia 29, na volta das nossas aulas terapêuticas, nós vamos falar de vários tipos de luto. No Instagram, eu fiz uma postagem que eu botei uma van premiere desses vários tipos de luto. Tá aqui, ó, eu botei várias coisas. Mas nas aulas terapêuticas a gente vai explicar. Eu fui estudar, eu estava estudando, até a sugestão da doutora Leila. Então, o livro que eu hoje sugeri para vocês comprarem se chama, esse aqui, o livro. Nesse livro, ela faz menção, a doutora Ana Cláudia faz menção a Browne sobre essas cinco maiores arrependimentos que as pessoas têm. E hoje eu falei desse livro, falei das 5 maiores arrependimentos que as pessoas têm. Então, eu queria deixar o final aqui para você. Quando as coisas estavam muito ruins, você tem que ter certeza que ela vai passar. Quando as coisas estão muito ruins, você tem que ter a certeza que ela vai passar. E quando as coisas estão indo muito bem, aproveite, porque elas também vão passar. Essa frase é do psiquiatra inglês Colin Parkes, um psiquiatra inglês que analisou o luto e o preço do amor. Colin Murray Parkes. Se você quiser conhecer ele, um psiquiatra inglês, tenha certeza que escreve numa folha os seus 5 maiores problemas. Escreve numa folha os seus 5 maiores problemas. E depois que você escrever nessa folha os seus 5 maiores problemas, olha para a sua vida e pensa que ela vai acabar semana que vem. E volta e olha esses 5 maiores problemas e vê se eles são problemas. Talvez eles não sejam. E não se arrependa. Se você quer fazer análise, não precisa ser comigo, mas faça. Busque análise. Eu tenho vários grupos de terapias avulsos. Eu tenho a nova turma de psicanálise que começa em dezembro. Eu tenho a pós-graduação reconhecida pelo MEC que começa no ano de 2022. Eu tenho um grupo de terapia que começa em outubro. Doutora Leila Miguel vai ministrar as aulas de epigenética, que é a expressão do gene ou não, que ela vai ministrar a aula em setembro e outubro. Nós temos vários produtos, mas você não pode simplesmente achar que você não precisa mudar. E não se economize de dizer para as pessoas
que você não as ama. Não se economize de buscar seus amigos. Se você não gosta do seu trabalho, vai batalhar, vai trabalhar no que você gosta, faz a passagem. Igual um dia, meu filho com 2 aninhos, eu trabalhava como consultora, eu trabalhava na empresa de consultoria, ganhando salário mínimo, e aquilo que eu ganhava, eu investia para fazer os cursos que hoje eu sou. Mas não se furte de ser feliz hoje, porque o tempo é agora. O tempo é agora de ser feliz, porque talvez amanhã a gente não esteja aqui. Compartilha essa live com todo mundo. Dá o direito às pessoas de ouvirem isso. Pessoa que talvez você acha que ela não vai ter paciência de ouvir. Deixa ela ter raiva de mim. Faz de conta que você não sabe. Mas compartilha com todo mundo. Para você fazer a pós-graduação em neurociência pelo MEC, qualquer graduação pode fazer. É aberta a qualquer graduação. Para você fazer a formação em psicanálise, que é um percurso analítico, qualquer graduação pode fazer. Você pode vir fazer as aulas terapêuticas, que são 8 encontros. Você pode fazer parte dos grupos de terapia. Você só não pode achar que a sua vida é horrível e você não está fazendo nada. Não precisa ser comigo. Procure qualquer psicanalista, mas procure um psicanalista. E de preferência um psicanalista que nunca parou de estudar, porque tem muito psicanalista charlatão. Tem muita escola de psicanálise abrindo que são charlatões. Pessoas que nem acabaram o curso comigo foram montar escola. Pessoas que eram péssimos analistas montaram escola. Mas isso é a vida. Mas vê a base. Não acredite em enganadores. Tem muito psicopata que estão enganando vocês. Caminha com a pessoa muito tempo e pergunta a várias pessoas que ele já atendeu. Cuidado com as pessoas que surgem do nada. Na minha cidade, de vez em quando, eu moro em Vitória do Espírito Santo, surgem charlatões abrindo escolas de psicanálise. Abrem em São Paulo, abrem no Rio, abrem em Balneário. Não aceite. E não aceite escolas que prometem para você cura instantânea. Não aceite profissional da psicologia que promete cura instantânea. Porque para mudar tem que doer. E a frase do Freud que eu vou deixar com vocês: a gente só muda quando a dor do que estiver vivendo for maior do que o medo da mudança. A gente só muda quando essa dor que a gente está vivendo for maior do que o medo da mudança. Porque a gente se acomoda, o ser humano é muito acomodado, é muito adaptativo. Só quando a dor de estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a gente muda. Beijo no coração. Compartilha essa live com todo mundo que você conhece. Faz um favor para as pessoas, tá bom? Tchau.